Boa noite. A ideia minha esse ano é fazer algumas indicações de livros. Como eu sempre digo, é importante desenvolver um pouquinho a mente também, não só girar. A mediunidade está muito na cabeça, né? E muito conhecimento hoje você precisa estudar. É uma religião que hoje precisa se estudar, tanto a Umbanda quanto o Candomblé. Tem muita coisa oral, tem muita oralidade, mas tem muita coisa que está escrita já, então que vale a pena absorver. E vou começar a indicar alguns livros aí, tá? À medida que eu for postando esses vídeos, direcionado para os filhos da casa, tá? Do Centro Espiritualista Maria Bueno, Eliaxé Jobá Tocum. Vou começar com um livro que eu acabei de ler, tá? Foi o primeiro livro de 2018. O nome é Iniciação à Umbanda, do Ronaldo Linhares, Diamantino Trindade e Wagner Costa, da editora Madras. Eu vou colocar aqui, só que tá ruim de ver, né? Porque ele tá invertido, mas depois, quando eu postar o vídeo, eu coloco uma foto. Isso aqui tem na biblioteca do terreiro, tá? É um livro bem interessante. Ele fala sobre... É bem introdutório, principalmente para quem não entende muito da Umbanda. Ele vai falar desde o processo da anunciação da Umbanda pelo Zélio, entra um pouquinho também no conhecimento do Zélio, tem muita coisa do Zélio falando, que é bem interessante, ou seja, até eu achei interessante, porque eu não tinha tanto conhecimento dele, de como ele se portava, principalmente quando ele já estava mais velho. E aí tem entrevista com ele e show de bola, o cara era o cara, assim. A gente que ele era muito humilde, a gente que pega e, né, idealiza, fica meio snob com algumas coisas. Então fala um pouquinho disso. É um livro curto, tem 224 páginas, fácil de ler, li em uma semana, sem pressa, fazendo anotações. Como eu sempre digo, eu sempre vou fazer anotações nos livros antes de passar para os filhos, porque tem coisas aqui que a gente não concorda ou que a gente não pratica dessa maneira. Então, mas o livro é bem interessante, ele fala sobre aspectos principais da Umbanda para quem não conhece. E até para quem conhece, para rever ou tentar pensar se é assim que tinha aprendido e tal. Então, recomendo esse livro. Tem muitas coisas, como eu já falei, que a gente prega diferente, tá? Tem muita coisa que... É um livro com resgate de coisas de 1940, 1960, então tem coisas, quando falo do Candomblé, aí peca um pouco, porque como a nossa casa cultua também Candomblé, então a gente é mais crítico nesse ponto, e aí peca algumas informações de Candomblé que não faz sentido, mas aí eu destaquei, coloquei como que a gente faz, como que a gente deixa fazer, como que funciona na casa. E é sempre assim, tá? Ninguém tem a verdade, a Umbanda não é codificada, graças a Deus, graças ao Oxalá. Então, a pluralidade da Umbanda, eu acho que é o que consegue fazer com que ela cresça cada vez mais. Então, cada um pratica do jeito que aprende, né? O importante, eu sempre digo isso, é não inventar. A invenção é complicada, a tradição não. Se você aprendeu de um jeito, vamos fazer desse jeito, tá? Principalmente na Umbanda também. Então, bem legal o livro, recomendo, fácil de ler para quem está começando. Ó, vamos ver por exemplo, o que ele fala aqui, só para vocês terem uma noção. Ele vai falar sobre o início, né, da anunciação da Umbanda, como que foi, o espiritismo, aí a influência negra, a influência indígena, como que veio parar a tabaque na Umbanda, como que veio parar o orixá na Umbanda, como que veio aparecer Exu na Umbanda, porque até então não tinha, né, o que é a palavra Umbanda, né, as discussões de como que é,
de onde veio, falando um pouquinho de sincretismo religioso, da resistência. Aí vai falar dos orixás e das linhas de Umbanda. Aí, no meu ponto de vista, começa a pecar um pouquinho, que ele foca muito mais no que o Rubens Saraceni, na escola do Rubens Saraceni, começa a focar, né? Então acho que peca um pouquinho, mas é uma escola, como eu disse, a Umbanda tem muitas vertentes, sempre eu digo nas aulas aqui, tá? A gente segue uma que hoje em dia, como a gente não tem o resgate histórico da mãe Anitta, a gente não sabe exatamente qual a vertente que segue, mas pelos estudos aí a gente parece muito a Banto Ameríndia. Pelo que eu converso com o pessoal da Banto Ameríndia, a gente chega muito próximo deles. Então aqui começa a pecar um pouquinho por causa disso, tá? Mas eu destaquei ele. Aí vai falar de característica dos filhos, que é uma coisa que eu fiquei bem, assim, não concordo com muita coisa, tá? Mas aí eu destaquei também. Vai falar das entidades, saudação, né? Vai falar de alguns aspectos de mediunidade, vai falar dos Exus na Umbanda, vai falar dos sacrifícios, daí começa a falar de oferendas, vai falar ritual de abertura de trabalho, de guia, vela, toalha, patuá, banho de descarrego, amaci, defumação, pemba, ponto riscado, ponto cantado, as obrigações, batismo, casamento, até limpeza e funeral. Vai falar bastante coisa. Só que vai falar assim bem pontual, tá? Não vai introduzir muito. É bem iniciação aqui mesmo. É para você começar a entender, tá? Então sugiro essa leitura. O livro tem à disposição na Biblioteca do Terreiro. Quem não ainda está afiliado à biblioteca, você tem que ser associado à associação, né? Associação que é mantenedora do barracão. Você tem que ser associado e aí fazer a fichinha de inscrição na biblioteca para poder pegar os livros que estão à disposição. A gente tem uma biblioteca bem legal e cada vez mais legal. Eu me comprometo esse ano, acho que tem uns 15 livros que eu preciso ler para disponibilizar na biblioteca, mas já tem muito livro lá que eu já li e eu vou começar a falar um pouco deles. Acho que talvez toda semana eu vou ver se consigo soltar um vídeo aí, até para eu não ficar repetitivo e não esquecer. E aí quem quiser saber sobre o livro, o que eu penso dele, aí já vê o vídeo, tá bom? É uma forma de comunicação que eu tenho pro pessoal que está agora e pros próximos que estão entrando, tá bom? Desejo uma boa leitura e dúvidas, venham falar comigo, tá bom? Estou sempre à disposição. Que Iemanjá e Ogum abençoem. Motumbá e Saravá. Boa noite.